Eu gosto de treta. Que tipo de treta? UFC? Ou não. Treta política, tipo, não, bastidores da política? Eu gosto de uma treta, assim. Uma treta equilibrada. Mas uma treta é sempre positiva. Que treta que tá rolando aí? Puta, você pode escolher tretas assim... Qual que é a treta mais treta do momento? Eu não sei. Não, é treta política, lógico. Sim, é treta sim, política. Sim. Mas o que eu gosto, as pessoas às vezes elas me perguntam assim, como é que você consegue, né, equilibrar os pratos ali e tal, os caras se matando. É porque eu acho que a sociedade ela precisa assistir um pouco isso, sabe? E Ver qual que é o processo eu da me treta. coloco muito no lugar de quem está assistindo. Eu acho que quando você está mediando um debate, fazendo algum tipo de mediação, se você se coloca dentro, isso você não está mediando nada, né? Aí você vai simplesmente ou pender para um lado ou pender para o outro. É verdade. No momento em que você está mediando, é importante que você crie uma distância daquilo que está acontecendo para que você possa ter uma certa autoridade ali naquele momento de fazer algum tipo de mediação. Então eu procuro muito fazer isso. As pessoas sempre me perguntam, como é que você consegue? Tipo, não perder a cabeça e tal. Imagina, os caras estão se matando lá, estão se xingando e você tá, pleno, firme ali. Porque eu tô fora. Sim, esse é o papel. E eu acho que isso... Então, mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e assistindo, às vezes, essas tretas, elas não conseguem se colocar nesse lugar. E eu acho que é importante se colocar nesse lugar. Porque no momento em que você se deixa levar pelas emoções, como é que aquele cara tá falando isso? Tá? Você percebe que aquilo vai tomando assim, você... Não analisa. Você tá se vendo fraco emocionalmente. Porque você tá se deixando levar para uma discussão que você nem tá, entendeu? Sim, é um estoicismo isso aí. Né? É válido, é bem válido. É técnica de meditação, se você não se identificar com os seus pensamentos absoluta. E com o pensamento dos outros, né? Total. Não precisa reagir ao que as pessoas falam com emoção, né? É mais difícil, o ser humano é muito emotivo. Mas é muito foda, é muito foda. E eu acho assim, ter que lidar com esses embates diariamente também é um puta de um desafio psicológico. E é um treino, né? Não, e psicológico mesmo, né? Porque não é fácil. Sim. Enfim, as brigas... A minha cabeça tá toda fodida, cara. Você fica desnorteado. Você tá bem da cabeça? Não. Eu também não tô bem. Eu não tô bem com a cabeça, cara. Eu não me sinto bem. Eu acho que não. Eu enlouqueci muito nos últimos anos, assim. Nesses últimos 3 anos, assim, se for analisar, eu tô virando um débil mental. Mais ou menos isso. E você vai perdendo muito, talvez, a sua régua, né? Porque conforme você vai vendo essa sociedade altamente polarizada, 2 lados e tal, não sei o quê, algumas coisas que você sempre achou meio absurdo, vão ficando para trás e você meio que vai perdendo a tua régua, né? O teu parâmetro de falar, não, peraí. Você vai calejando, não, né? Peraí, vocês estão loucos, entendeu? Já virou papo de maluco. Vamos tentar voltar aqui. A gente fica acostumado com a realidade ser muito insana, né? Exato. E Mas será que não é bom a gente acostumar? Talvez a realidade seja muito insana. Talvez a gente nem sabe o quão insano é se a gente souber. Eu acho que a realidade é muito insana, mas eu acho que é importante a gente sempre ter uma certa criticidade nela. Entende? De não achar que o que está posto é o que está certo. Sim. Não, isso é como você entende que é realmente insano. Pensa numa certeza que você tem. Cara, você não tem essa certeza. Exato, você só acha que tem essa certeza. Uma certa criticidade sempre é bom, né? Da gente tentar, de alguma forma, passar para as pessoas. Então, o que eu tento fazer ali é muito isso. É não me envolver diretamente, conseguir ter uma boa relação, porque é a minha função ali, e ser uma espécie de porto seguro ali. O porto seguro num debate ele é importante, porque você viu, por exemplo, um Bonner. As pessoas me mandaram várias mensagens falando assim, porra, tinha que ser o Paulo mediando aquele debate lá. Foi feio o debate da Globo, cara. Então, mas onde é que eu acho que são os erros que o Bonner imprimiu muito ali, né? Fora ter um candidato favorito? além dele claramente ser apoiador de um determinado candidato, o que prejudica muito, ele deixou as emoções dele ali transparecerem muito facilmente, de que ele estava de alguma maneira perdendo o controle ali, e eu acho que isso transmite muita insegurança para as pessoas e uma certa frouxidão, né?
E tudo que um cara que está mediando não pode demonstrar de maneira nenhuma. Ele tem que demonstrar que ele tem a rédea do processo ali. Porque o pau tá torando ali, se não puxar para você falar, opa, peraí. A regra é essa daqui, vambora, vamos organizar. Cortava o microfone e os caras continuavam falando, foda-se. Exato. É porque o Bonner não tem mais muita autoridade na sociedade, né? Apesar de... difícil. Ele tá descredibilizado, cara, o Bonner. Ele tá descredibilizado por uma parcela da sociedade, né? Eu acho que é uma grande parcela da sociedade. Você acha que é a ampla E eu acho parcela? que ela não é dividida por direita e esquerda. Não? Não acho. Você acha que mais de 50% da sociedade descredibiliza o Bonner? Não sei se é mais que 50%. Não sei se é Eu acho que quem hoje é ultra bolsonarista e bolsonarista descredibiliza o Bonner, e eu acho o seguinte... Eu acho que é aquela coisa que você falou, é o cara que finge ser parcial e não é parcial. Esse é o meu ponto. Eu acho que o desafio que o jornalismo tem pela frente, e eu acho que se o jornalismo, quando a gente fala... Eu sou um pouco contra esses termos de jornalismo profissional. Tipo, o jornalismo, se ele não é profissional, ele não é jornalismo. Então, o jornalismo que sempre existiu no Brasil, ele tem um desafio muito grande pela frente, que é um desafio de entender que as pessoas elas não acham mais os jornalistas imparciais e que não há problema do jornalista ser imparcial. O problema é que as pessoas acham que o jornalista é mentiroso também. Perdão. Não há problema do jornalista ser parcial. O que há... Só refazendo minha frase aqui. Não há problema do jornalista ser não há problema do jornalista ser parcial. O problema do jornalismo hoje é o jornalista simplesmente dizer que ele não tem lado. Ele tem lado. Sim, sim. Não há problema em dizer isso. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema nenhum em dizer que Bolsonaro e Lula não me representam. Eu não tenho problema em dizer isso. Mas eu prefiro um jornalista que não tem lado como você do que um que tem. Não, eu tenho lado. Qual que é o seu lado? O meu lado não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas isso não é um lado, é a ausência de dois lados. Não, ele é um lado. Claro que é um lado. Um lado pressupõe que você apoia uma visão de algo. Não, um lado pressupõe que você, diante de um cenário político, de alguma forma, precisa fazer escolhas. E essa é uma das escolhas. Não necessária. Entenda o seguinte, não haverá bolsonarista ou não haverá petista que vai colocar a arma na minha cabeça, como disse, por exemplo, o Thiago Leifert, e me obrigar a escolher. Sim. Vai. Então, mas esse é o ponto. Isso é você, de alguma forma, estar... Isso é um lado individual seu, é uma escolha individual sua. Quando a gente fala em lado, a gente pressupõe uma subserviência a um grupo de poder, entendeu? Político. Eu entendo o que você está dizendo. Que o cara está trabalhando em prol de um determinado ponto específico. Exato. É isso que é o problema, assim, entendeu? Você tem sua perspectiva, e óbvio que você é um ser humano, você tem suas crenças e as coisas que você não gosta, e é natural que você tenha uma opinião baseada nisso. Eu não esperaria que alguém tivesse algo diferente, senão você não seria um humano, seria um robô. Mas você não tem uma cartilha e que você precisa avançar. Você não está do lado do Lula e precisa falar coisas que você não acredita ou mudar a narrativa para um jeito para favorecer o cara que você... Isso eu tenho tranquilidade, assim, porque eu ter essa posição dentro da Jovem Pan é óbvio que é uma posição diferente da ampla maioria ali. A maioria ali é pró-governo, eu não sou pró-governo. Sim, sim. Isso é óbvio. E isso eu acho que eu valorizo muito isso. E é a minha posição como profissional. Eu acho que essa é a posição que tem que ser. E se for o PT lá, ou se for o Bolsonaro lá, a posição do Paulo vai ser a mesma. Sim, idêntica. Eu acho que o jornalista ele tinha que ser... Não poderia ser eu acho que governo, tá ligado? O papel do jornalismo é justamente falar a verdade para o poder. Se ele é pró do poder, ele se compromete na verdade, invariavelmente. Sem dúvida. E vice-versa. Sim, por isso que, por mais que eu não julgue o William Bonner por ter um lado claro, eu julgo a forma com que ele manipula as pessoas em prol do seu lado, pagando de não ter um lado. Então, por isso que eu acho que ele está descredibilizado, e não é só pela esquerda ou pela direita. É por todo mundo que entende que o papel do jornalista não é defender um governo. O papel do jornalista não é defender um político. Ele está ali justamente, ele é uma camada protetiva contra esses interesses. E quando ele se porta como um minion deles, ele descredibiliza o jornalismo como um todo de uma forma radical, na minha opinião. Eu concordo. Por isso que eu acho que nesse ponto o jornalismo ele precisa acordar um pouco. Que não há problema em você, de alguma forma, defender algo. Não vejo problema nenhum. Mas que isso esteja claro.
A partir do momento em que defender algo, sim. A partir do momento em que há uma certa luz naquilo que você acredita e naquilo que você defende, navegue, não tem problema. O que eu acho que é o problema e eu acho que existem muitos assim hoje, é a construção de uma certa imparcialidade que ela é fake, né? Sim, sim. É absolutamente fake. O problema do jornalismo é o quê, na sua opinião? Por que tá acontecendo isso? Porque não é só do William Bonner, tá ligado? Não. É muito jornalista que tá descredibilizado. E não é só da direita, cara. Eu não sou de direita, tá ligado? Mas eu já cansei de ser enganado. Cansei de ser manipulado. Eu percebo que e não é difícil de perceber depois de um tempo, depois de anos. Cara, eu acho que o problema hoje, que eu vejo, pelo menos no jornalismo, é o que eu chamo de patota do Twitter. Essa patota do Twitter, ela é muito ruim, e isso de todos os lados, tá? Tem patota da direita, tem patota da esquerda e tal, tem patotas ali. E essas patotas, elas agem de acordo com o interesse político dessas patotas e não com o facto. E aí eu acho que o jornalismo ele perde muito. E as coisas elas ficaram absolutamente partidarizadas e muito... O jornalista virou militante. Muito ideológicas. Então, por exemplo, quando você faz uma matéria específica dizendo que o governo Bolsonaro fez o PIB crescer 5%, mas alguns especialistas específicos disseram que ano que vem vai ser um caos. Pô, o cara não está valorizando o feito, ele está criando mais e ele ainda está selecionando especialista para falar mal especificamente. Então, isso não é jornalismo, entendeu? Isso é poder, né? Isso é aquela mesmice que a gente está, enfim, sabe? Da mesma forma como, por exemplo, você não ter criticidade ao governo Bolsonaro e achar que o Bolsonaro não errou nunca. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.